Olá a todos, eu sou Eduardo e esse é mais um vídeo da série Conceitos e Tecnologias em .NET. No episódio de hoje falaremos sobre injeção de dependência. Bom, injeção de dependência é um padrão de projetos que nos ajuda a controlar aonde é que virá as dependências do nosso programa. Então nós temos várias coisas que nós precisamos configurar e que não seria interessante introduzir diretamente no programa, porque isso nos geraria uma dependência muito grande. Com o padrão de injeção de dependência, nós injetaríamos essas dependências de uma forma externa, carregando, por exemplo, as nossas opções, de onde que nós trazemos o banco de dados, como é que nós apresentamos para os nossos usuários, como é que são os cálculos que são feitos no banco de dados, e também a gente pode trabalhar mais facilmente com os famosos plugins. Para nós utilizarmos essa injeção de dependência, nós precisamos nos utilizar da programação para interfaces, na qual você pode injetar através dessa interface qualquer peça, desde que nós sabemos como nós interagimos com a interface, ou seja, eu não preciso saber como que ela é realmente implementada. Com isso, nós podemos postergar ao máximo o momento da implementação da interface, como por exemplo, a gente pode ter uma determinada funcionalidade sendo desenvolvida por uma equipe e nós podemos criar uma outra funcionalidade consumindo essa interface sem mesmo que essa implementação seja pronta. E por último, nós podemos decidir de fora qual que é a implementação que nós queremos utilizar, ou seja, nesse momento é que nós injetamos a dependência, ou seja, a dependência vem de fora para dentro. Para nós aplicarmos a injeção de dependência, nós precisaremos utilizar alguma framework, uma ferramenta para que nós possamos utilizar todos os recursos da injeção de dependência. Temos várias, entre elas o Unity, Spring.NET, entre outras, mas nós devemos utilizar o Structure Map, porque ela é, na minha visão, um pouco mais flexível para ser utilizada. É simplesmente entrar em Download, nos carregamos aqui, baixar o arquivo, ele virá uma DLL que nós incluiremos no nosso projeto. Então nós temos aqui uma aplicação uniforme. A única coisa que eu fiz foi acrescentar a DLL do Structure Map nas referências. Então vamos um pouquinho ao código. Como nós poderíamos criar uma dependência nesse caso? Para a gente poder inserir uma dependência, vamos anteriormente criar essa dependência. Então criaremos, por exemplo, uma classe chamada SuperCálculo. Nós criamos essa classe e iremos agora fazer com que o nosso formulário dependa muito dessa classe. Então no nosso formulário teremos uma text box e um botão para fazer o cálculo. Então aqui está a nossa lógica para executar o cálculo. Perceba que duas coisas. Nós estamos criando na mão, nós estamos linkando o nosso cálculo nesse ponto aqui. Ou seja, se nós precisamos mudar, houver uma outra implementação, uma outra lógica que a gente queira acrescentar aqui, nós teríamos que mudar dentro do nosso código, em todos os pontos do nosso programa. Então vamos executar para ver como é que isso acontece. Então vamos lá, digitamos alguns números aqui e o resultado é a soma deles. Ok, funcionou tudo direitinho como nós esperamos. Como nós podemos remover a dependência do nosso código? Então, primeiramente, nós iremos transformar essa implementação aqui em uma interface. Então aqui temos a nossa interface e vamos referenciar através dela. Ao invés de criarmos aqui esse valor, nós iremos passar como parâmetro no construtor do formulário. E ao invés de criarmos, nós iremos apenas referenciar o nosso campo. Dessa forma, nós apenas sabemos que
esse formulário utiliza um supercálculo que é passado de parâmetro no construtor. Ao executar, a gente vai ter o problema em todos os nossos construtores. Então, vamos alterar o nosso código aqui para criarmos o supercálculo. Percebam que nesse ponto nós não estamos mais trabalhando dentro da classe formulário com a classe concreta. Nesse ponto nós já estamos trabalhando para interfaces. Só que dessa forma nós ainda estamos criando uma dependência. Que é, se tiver mais uma interface que eu queira trabalhar, nós precisamos passar em todo lugar que nós construímos esse formulário, todas as interfaces. Ou seja, para cada alteração no método construtor, nós teremos que, em todos os lugares onde nós requisitamos um novo supercálculo, nós teremos que fazer essa alteração diretamente no código. Então nós ainda temos dependência do construtor. Agora vamos trabalhar um pouquinho com o Structure Map. Por convenção, nós criaremos uma pasta chamada DI, de Dependency Injector. E dentro dela teremos uma classe chamada Bootstrapper. Onde nós iremos configurar o Structure Map. Então, simplesmente, essa expressão lambda nos faz a configuração bem clara do que nós precisamos para cada interface. Então, nesse caso, nós temos que, para o tipo requisitado, que é essa interface, o padrão é o tipo concreto de supercálculo. E teremos que alterar como que nós iniciamos o nosso programa. Teremos que iniciar o Bootstrapper e também temos que mudar a forma que é criado o nosso formulário. Então, explicando um pouquinho o que está acontecendo aqui, quando a aplicação rodar, eu vou solicitar para a fábrica de objetos uma instância do formulário. A fábrica de objetos ele vai ver que o nosso formulário tem um construtor que requer a interface do supercálculo. Pela nossa configuração que nós fizemos aqui, quando eu precisar dessa interface, a classe padrão vai ser da classe supercálculo. Então ela vai automaticamente aqui passar a classe que nós queremos. Vamos colocar um breakpoint aqui, só para vermos o que está acontecendo. Olha só, ele parou aqui e está passando para mim uma classe supercálculo. E vai executar normalmente. Agora, como nós podemos fazer um teste um pouquinho mais robusto dessa aplicação? Nós podemos criar uma nova implementação da classe supercálculo. Que não importa em que parâmetros a gente passa, a gente sempre vai retornar a zero. Se a gente alterar apenas nesse ponto para superclasse zerada e executar, a classe que está sendo passada aqui é a classe zerada. E não importa o valor que a gente passar aqui, o resultado sempre será zero.